Ok, bom dia a todos. Tá funcionando aqui, viu? Fizeram mágica. Pois, gente, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui hoje. E, mais uma vez, sempre que eu entro em contato com o Carlos para falar das possibilidades das palestras, ele sempre me coloca um desafio novo. E, apesar de ser um assunto que a gente está falando, citando em alguns momentos de outras palestras, a gente nunca teve uma palestra exclusiva sobre ação e reação. E o foco aqui é trazer essa realidade para a nossa vida. Como compreender que isso aqui é uma lei. Leis não são negociáveis. Já parou para pensar? Por exemplo, existem regras em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se submete, como, por exemplo, o trânsito. Quando você decide se tornar um motorista, a legislação de trânsito não vai mudar porque você não gosta de uma lei ou de outra. O sinal vermelho vai continuar sendo pare. Não é assim? Bom dia. Vocês estão vivos. Então vamos reagir, né? Então vamos lá. Existem leis divinas. Ora, se a lei dos homens já não se adequa às nossas vontades, os nossos desejos, às nossas paixões, imagina a lei de Deus. Imagina você, por exemplo, querer revogar algumas dessas leis. Eu não gosto da gravidade. Queria voar. E para mim, eu queria que não houvesse gravidade. É possível? Não, porque a lei de Deus, ela é igual a todos. Os bons ou os maus são influenciados pela gravidade? Da mesma forma? Porque todos somos submetidos às mesmas leis. Tem até uma passagem do Evangelho que fala isso, né? Sempre choverá sobre os justos e os injustos. Então, tudo que existe na natureza, de alguma forma, é imutável. E qual é a busca do ser humano em estudando a natureza? A busca do ser humano é compreender essa natureza. Muitas vezes, compreendê-la para perceber que não pode mudá-la. Então, a nossa luta é muito mais interior do que exterior. Já parou para pensar? A gente está aqui na Terra não para modificar aquilo que está ao nosso redor, mas para mudar aquilo que está dentro de nós. E a partir da mudança interior, a gente tem muito mais ferramentas, através do nosso próprio exemplo, para mudar o mundo. Me perguntaram por que eu me tornei palestrante. E foi porque eu fui expulso de uma mediúnica. Porque eu falava demais. Aí um amigo meu falou, vai dar uma palestra, use essa sua, né? Mas eu nunca falei quem foi a pessoa que mais me motivou a dar palestra. Foi uma pessoa que nunca deu palestra. Não é estranho? Você sabe do que eu estou falando? Foi quem te expulsou? Não. Foi quem mais me exemplificou a mediunidade na Terra. Quem foi? Exemplo. Chico Xavier. Quantas palestras você assistiu dele? No entanto, foi o maior divulgador da doutrina espírita, sem nunca sair de Uberaba. Sim ou não? Através do quê? De palestra? Através do exemplo. Quando você muda o mundo se transforma ao seu redor. É natural. Né? Então, o que é essa lei de ação e reação? Existe na física a terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação. E Newton afirma que toda ação há uma reação contrária em direção oposta. Uma reação igual, mas na direção contrária. Então, toda ação... Eu coloquei esses pêndulozinhos, né? Porque mostram bem essa como faz para mexer o último? É só bater o primeiro. Então, a toda ação existe uma reação. Talvez as bolinhas do meio não entendam, mas são elas as propulsoras desse processo, mesmo que elas não se mexam. Muitas vezes a gente é ferramenta da ação de Deus
sem fazer nada. Simplesmente porque a gente existe. E a gente é parte desse processo. E essa reação não é para nós, às vezes é para outra pessoa. E essa reação, quando acontece, que passa através de nós, né, ou que está ao nosso, próximo de nós, a gente às vezes não quer compreender como sendo algo divino. E para a gente entender melhor o nosso assunto hoje, eu resolvi criar uma metáfora, que foi uma inspiração que eu recebi há uns 2 dias atrás. Eu tava conversando com uns amigos, e aí me veio uma inspiração, começou a me ver umas imagens na mente, de plantio, semeadura, sementes. E aí eu criei essa metáfora para tentar explicar a importância da lei de ação e reação. Agora eu vou sair da lei de Newton e vou puxar para o nosso contexto mais moral, que é a lei de causas e efeitos, que não deixa de ser uma lei de ação e reação. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Eu passei. Ótimo. Bom, essa é a tenda de Deus. Gostou? O que é que a tenda de Deus faz? Ela nos proporciona todas essas sementes, né? Aí uma vez eu estava fazendo uma palestra, eu perguntei assim, qual a semente, né, que você pensa em plantar? Arroz, feijão, milho? Aí uma criança levantou e disse assim, eu prefiro macarrão, tio. Aqui não tem macarrão, me perdoem, né? Mas tem várias sementes diferentes, tá? E eu quero convidar vocês a um processo de loucura. Sério, só para a gente entender como seria o mundo caso não houvesse a lei de ação e reação. Tudo bem? Sim. Ok. Tem 3 vivos só. Então vamos lá. Eu vou escolher uma dessas sementes. Eu vou escolher aquela que está ali, ó. Qual que é aquela ali? Grão de bico. Como é isso em inglês? Como? Isso aí. Não faço ideia como é que se fala isso. Ok. Tá ali o grão de bico. Aí o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou convidar vocês a imaginar? Aqui a gente vai ter que usar a imaginação, tá? Vamos pegar essa semente de grão de bico e vamos plantar ela. E vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente planta essa semente, quais são as nossas expectativas? Brote o quê? Mas aqui o processo é louco, lembra? Eu plantei grão de bico e adivinha o que aconteceu? Nasceu uma plantação de... O que é isso aí? Milho. Ué, sério, Roberto? Sim. Eu sou Deus, o mundo é meu, eu faço o que eu quero. Porque eu sou dono do meu destino. A minha arrogância diz que eu posso escolher qualquer coisa. E eu não estou nem aí para as consequências dela. Porque eu mudo tudo que eu quero. E quando eu não consigo isso, sabe por que você não tem fé? Eu tenho. É o que a gente vê muitas vezes nas religiões. O povo querendo transformar grão de bico em milho. Mas a natureza, a minha natureza, a natureza louca que eu criei hoje aqui na minha metáfora, aí o que aconteceu? Esses pés de milho cresceram. E olha só o que acontece lá no meio, quando o pé de milho cresce. Nascem vagens de quê? De feijão. Que é natural, né? A gente planta grão de bico, nasce um pé de milho e nasce umas vagens de feijão. Não é assim com vocês? Não é não? Ué, coisa mais natural. E é claro, tá vendo uma delas tá bichadinha? Vocês conseguem ver que tem uma delas que tá um pouquinho bichada? Pronto. Essa vagem aí é a mais especial, sabe por quê? Porque quando eu abri ela, olha o que tinha dentro. Mirtilho. Gente, não é uma loucura? É ou não é? Somos nós. A gente passa a vida toda plantando indiferença, arrogância, prepotência, egoísmo e quer colher amor. Mas Deus sofreu por mim. Jesus sofreu para nos mostrar o quanto o ser humano é injusto e fraco. Fraco em defender o inocente. Fraco em não lutar por uma verdade. Como a gente é covarde. Se Jesus chegasse hoje na maioria das casas espíritas, não seria recebido. Porque a maioria das casas espíritas não recebe curandeiros. Como a gente é fraco. Não é estranho isso? E a gente se diz cristão.
bate no peito e diz, eu defendo Jesus. Defende nada. Só precisa uma pandemia para você enlouquecer e querer dedurar o seu vizinho porque não está usando máscara. Porque a gente é covarde. A gente não é corajoso para defender uma verdade, como fez Jesus. Muita gente não entende porque Jesus é ser levado para o sinédrio para ser pisoteado, cuspido na cara, coisas assim, pelos próprios judeus. Ele era judeu. Foi o próprio povo dele que entregou ele para Roma. E sabe o que Jesus respondia a todos eles no dito julgamento da madrugada? Jesus não respondia uma palavra. Por que Jesus ficou em silêncio? Porque diante de uma condenação prévia, não existe argumento. No entanto, quando ele foi colocado de frente para Pilatos, depois de apanhar, de ser chicoteado e tal, ele foi conversar com Pilatos. Por quê? Porque não havia condenação prévia. Então ele foi lá conversar. Eu vejo gente às vezes perdendo um tempo danado, tentando convencer alguém que não quer ser convencido. Para de chamar teu marido para vir no centro espírita. Para de encher o saco do seu filho porque ele não quer vir para a evangelização infantil. Não traz ele, deixa ele lá. Você não percebe quando você força, você cria uma resistência? E aí, no futuro, quando ele puder tomar a decisão, ele diz assim, eu não vou mais de jeito nenhum porque eu não quero. Você perdeu uma pessoa que podia estar ao seu lado nesse momento. E aí Jesus tentando conversar com Pilatos, porque Pilatos começou a fazer perguntas e ele respondia todas. Pilatos resolve o quê? Fazer o mesmo que a gente faz todos os dias em relação a Jesus. Lavou as mãos. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque a gente ainda acredita que ser bom é não fazer o mal. Isso é um erro gritante. Porque o que é ser bom? É fazer o bem. E o que é não fazer o bem? É a mesma coisa de fazer o mal. Porque a gente peca pelo mal realizado e pelas vezes que a gente não faz o bem. Está escrito isso onde, Roberto? No livro dos Espíritos. Tem muito espírita que não acredita nessa parte. Ou faz de conta que ela não existe. Isso aqui é uma loucura? Concordo. Sabe por quê? Porque muitos de vocês tiveram essa reação na vida. Algo aconteceu. E a reação de vocês foi vir para cá. E não é fácil, gente. Abrir mão da família, abrir mão dos amigos, abrir mão da sua cultura. Abrir mão daquilo que parece óbvio. Porque dá aquela ideia de que, se eu nasci no Brasil, eu tenho que ser brasileiro a vida toda. Quem disse isso? Então, existem muitas ações na vida que geram determinadas reações. E quando a gente pensa em ações e reações, quando a gente pensa naquela colheita, a gente precisa perceber o seguinte: a escolha das sementes para ser plantada é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque muita gente pensa assim: mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Porque você vai ser responsabilizado por tudo que fizer e também pelo que deixar de fazer. Se você for pegar estatisticamente a quantidade de gente ruim, gente ruim, o que é gente ruim? Gente declaradamente ruim, que não está nem aí se o que ele está fazendo os outros sofrer, se está roubando, se está gente morrendo nos hospitais, gente morrendo com fome, não está nem aí. Só está preocupado com ele mesmo. Então, quando você pega pessoas ruins que matam por um celular ou por algumas notas de dólar, então essas pessoas que têm um instinto ruim, elas não são um número muito grande. Não são. Se você for pegar realmente as pessoas realmente ruins na sociedade, não é a maioria das pessoas. É uma minoria. Só que eles são extremamente ousados e sabem liderar. E eles não são burocráticos. Então, eles conseguem o que querem. Conclusão, a gente é coordenado pela maioria dessas pessoas. 5% no máximo da humanidade é realmente ruim.
E outras 5% da humanidade é realmente boa. 90% são os neutros. São os que ficam em cima do muro, mas não percebem que o muro pertence ao inferno. Quando você fica em cima do muro, você já tomou uma decisão. Roberto, mas eu sou uma pessoa boa, eu pago meus impostos. Uhum. Seja bem-vindo, meu irmão, ao muro. Então, a escolha da semente é livre, mas a colheita é obrigatória. Deus oferece para a gente aquele monte de semente e diz assim: filho, escolhe. Planta o que tu quiser. Aí você vai lá e escolhe. Eu quero... A gente é meio indeciso, né? Eu acho que eu quero feijão. Não, feijão não. Eu quero milho. Aí tá bom. Deus ainda pergunta assim: filho, você tem certeza? Tenho. Filho, lembre-se, se você plantar milho, você colherá. Não parece óbvio? A natureza nos dá o tempo todo provas das verdades e das leis de Deus. E a gente às vezes reluta em tentar entender que essas leis também valem para nós, nas nossas relações e na relação da gente com a gente. E da nossa relação com o próprio Deus. Então, essas leis são imutáveis. Se você plantou milho, eu te pergunto, se você entrar para uma religião nova, onde a pessoa lá diga assim, o coordenador da religião diga assim: você plantou o que, meu irmão? Milho. Mas agora você vai colher feijão, porque você vai demonstrar a sua fé. Se ajoelha em frente ao pé de milho e começa a rezar, porque das espigas vai pular um monte de grãozinho de feijão. Eu pergunto, na natureza isso é possível? Não. Isso aqui que vocês viram é possível? Não. Hello everyone. Today we'll be creating the original. Eu espero que não seja eu. Fui eu dessa vez? Não. Graças a Deus. Ação? É ação. Porque a ação não veio de mim, viu? Então vamos lá. Depois que meu bichinho plantou milho, vai ter que colher milho. Não tem jeito. Mas agora eu quero feijão. Tudo bem. Se você quer feijão, você tem que plantar o quê? Feijão. Mas não vai deixar de colher o milho, vai? Não. Porque já plantou. Então, o que é livre-arbítrio? É escolher tudo? Não. Livre-arbítrio é se tornar escravo das suas escolhas. Isso é livre-arbítrio. Guarde essa informação. Você se torna escravo de todas as suas escolhas. Inclusive a escolha de não fazer nada. Porque nessa hora você também se torna escravo dessa escolha. Porque não fazer nada também é uma escolha. Aí, a escolha da semente é livre, mas a colheita é obrigatória. Uma vez eu cheguei na Dinamarca, a gente faz esse trabalho em 13 países atualmente. Aí eu cheguei na Dinamarca, contei um brasileiro amigo meu, gente boa, cara, o cara é um cara fantástico, mas ele estava numa fase ruim. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos idiomas mais difíceis que tem de se aprender é o dinamarquês. Você sabia disso? Até os dinamarqueses não falam direito dinamarquês. Não, estou brincando. Mas eles são tão cri-cri com isso, porque é um idioma que só é falado lá. E o país tem só 5 milhões de habitantes. Imagina a população de Fortaleza, da grande Fortaleza. Então, o país inteiro tem 5 milhões de habitantes. Então, só lá fala dinamarquês. Então, o dinamarquês, o idioma deles, para eles, é como se fosse uma bandeira, como se fosse uma coisa sagrada para o país. Então, eles têm um tremendo respeito. Então, se for para falar dinamarquês, fale perfeitamente. Como todo dinamarquês, pelo menos todos que eu conheci até hoje, até uma vez que eu conversei com um gari na rua, todas as vezes que eu conversei com um dinamarquês, ele sabia falar inglês perfeitamente. Certo? Todos, sem exceção. Os dinamarqueses até 9 anos já são fluentes e escrevem perfeitamente dinamarquês e inglês. Aos 12, geralmente, eles estão falando já 3 ou 4 idiomas. Isso é normal na Dinamarca. Eles têm 9 horas de aula por dia. Aí, eu cheguei para esse meu amigo chegou para mim reclamando, porque ele estava doido para aprender dinamarquês, morando lá já fazia 2 anos e meio. E toda a vida que ele tentava falar dinamarquês com um dinamarquês, imediatamente o dinamarquês reconhecia que ele não sabia falar direito e começava a falar inglês com ele. E ele nunca conseguia interagir em dinamarquês. E ele estava reclamando, cara, eu falei, cara, é simples. As fronteiras do Brasil estão abertas. Teu português é muito bom, volta. Mas tua filha de 9 anos vai contigo, né? Vai. Lá ela tem a escola que ela tem aqui? Tem não. Lá ela tem a saúde gratuita que tem aqui? Tem não.
Na Dinamarca, as crianças têm creche gratuita a partir de 6 meses aos 3 anos de idade. Gratuita. Com alimentação, com tudo que você imaginar. Eu fui numa creche, tinha 13 crianças, 26 funcionários. É incrível. Aos 3 anos eles vão para a escola, né? Para a escola, né? Aí na escola, eles ficam dos 13 aos 15, tudo gratuito. 9 horas de aula, com a educação, com viagens. Eles viajam às vezes. A Groenlândia, não sei se vocês sabem, aquela ilha, pertence à Dinamarca. Vocês sabiam disso? Pois é. Aí eles fazem muita excursão para lá, para conhecer a vida dos esquimós, que o pessoal lá, os nativos lá falam outro idioma, tem outra cultura. E eles vão lá conhecer essa cultura até para interagir um pouco com eles. Então, todas essas viagens, deslocamento, tudo isso é pago pelo governo. A educação na Dinamarca é 100% gratuita. A Dinamarca foi um dos poucos países que nunca teve problema durante a pandemia em relação à internação, porque a capacidade da Dinamarca é 200% da necessidade. Capacidade de atendimento de saúde é 200% da necessidade deles que eles têm. Você vai nos hospitais, tem 8 andares, 4 estão apagados. Porque não estão sendo usados, porque não está precisando. Igual o Brasil. Aí, eu devo ter ido na Dinamarca umas 20 vezes. Uma das vezes que eu fui lá, eu passei um mês. Então, eu posso falar com propriedade. É incrível a organização social que eles têm. É impressionante. Aí a criança, quando termina de estudar, já falando não sei quantos idiomas, tem um ano sabático, que eles chamam, né? Ela passa um ano farreando, literalmente. Ela não pode tomar decisões. É um ano de reflexão, entrando para a fase adulta, né? Aí, quando eles fazem 18 anos, eles podem escolher, às vezes, dependendo das notas, as universidades chamam eles para estudar, adivinha? Gratuitamente. Não, gratuitamente não, porque além deles entrarem e não pagarem os estudos, eles recebem uma bolsa mensal de 1.000 euros por mês. Tá com vontade de mudar? Comece a estudar dinamarquês, viu? Porque não é fácil essa questão do idioma. Então, eu disse ao meu amigo, cara, a escolha é livre, mas a colheita dessa escolha é obrigatória. Tu sabe o que tu vai encontrar. Na mesma hora ele mudou de conversa. Por quê? Porque é óbvio que quando você vai para outro país, você precisa necessariamente se adequar às leis desse país. Se você não gosta, volte para o seu. Você é necessário se adequar à cultura daqui. Ah, mas não gosto da cultura daqui. Pois volte. As fronteiras estão abertas. Se você vai para a casa dos outros, é você que diz onde fica o sofá? Às vezes a gente é um pouco assim, né? Ah, mas eu não gosto dessa parte da cultura do fulano, da cultura daqui. Eu acho meio feio. Você não tem que achar feio. Tem que apenas respeitar. Nem feio, nem bonito. Então, vamos falar mais, aprofundar essa coisa de lei de ação e reação. Bom, uma das coisas que eu quero perguntar a vocês, todas as palestras que eu faço, vocês fazem perguntas, mas hoje é o dia que eu vou fazer pergunta para vocês e eu quero respostas. O que você quer colher? A intenção é melhor. O que é que você quer? Eu estou falando em relação à vida. Tudo. O que é que você quer colher? Todos nós vamos fazer uma viagem. Todos nós, sem exceção. Vamos fazer uma viagem. Todos nós aqui. Certo? E essa viagem não dá para adiar. Todos nós vamos ter que fazer em algum momento. Quando fizermos, toda vez que você vai fazer uma viagem, concorda comigo que você preparar as malas? Sim ou não? Tá, então, você primeiro vai saber, por exemplo, eu tava agora em Barcelona, né? Quando eu tava vindo para cá, eu falei, não, é maio, não é possível. Massachusetts tá quente. Aí não trouxe jaqueta. Eu cheguei aqui 9 graus, chovendo tudo que tinha para chover. Aí, esse foi o erro. Tá entendendo? Toda vez que você vai fazer uma viagem, você tem que ver o clima, você tem que ver tudo. A temperatura, porque você pode ser surpreendido com a frente fria, sei lá, mês de maio. Pode acontecer? Aqui em maio, tudo pode acontecer, né? Em relação ao clima. Então, a gente estava agora na Espanha, em abril agora, mês passado, e nós vimos neve em abril. Então, não é comum, mas pode acontecer. E aí o que acontece? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente prepara a mala, de acordo com o destino, de acordo com o tempo. Você não vai levar 35 cuecas para passar 2 dias, vai?
Vai? Se você fizer isso, você não está bem não, viu? Entendeu onde eu quero chegar? A gente sempre se prepara para a viagem, tá? Tem uma viagem chamada morte. Morte do corpo físico, que na verdade não é uma morte real, né? Nós que somos espíritas sabemos que só o corpo que morre, a gente permanece vivo. Isto é, você está condenado a viver eternamente. Certo? Mas quando essa viagem acontecer, que você vai chegar no mundo espiritual, a pergunta que não quer calar: o que é que você vai colher lá? Olhou para a mala? Tá se sentindo nu? Um pouco, né? Porque a gente acha que dá para procrastinar. Ah, isso eu cuido depois. Não vou morrer agora. Quem garante? Gente, eu não tô querendo fazer. Já tem gente assim. O que é que eu tô fazendo aqui? Porque a gente ainda tem essa visão que a morte é algo tão negativo, né? Nossa, como a morte é positiva em alguns aspectos. Imagina, ela evita tanto sofrimento de quem não merece sofrer, né? Aí, claro que quem fica aqui, né? A gente sente saudade, que é natural, né? É um pouco de egoísmo também, né? E às vezes nem precisa desencarnar para colher, né? Não. A lei de ação e reação é contínua. Até mesmo porque, pensa comigo, o desencarne é só uma mudança. O desencarne é só uma viagem. Quando você viaja, você deixa de ser quem você é? Não. Você é a mesma pessoa. Então, como é que é o processo da vida? O que é a vida? A vida é uma sucessão. Porque vida a gente só tem uma, né? Aí a vida é uma sucessão de momentos em que a gente está encarnado e momentos que a gente está desencarnado. Então, mas tudo somado é a nossa vida. Uma só. Tá? Então, nisso os católicos têm razão. A gente só tem uma vida. E ela é recheada de várias encarnações. Entendeu? Tá. Quando é que a lei de ação e reação se faz? A todo instante. Você pode estar hoje resgatando algo de 3 encarnações atrás ou resgatando algo de 3 horas atrás. Tanto faz. Para isso só é necessário a oportunidade para fazer esse resgate, certo? E preparação sua. Sabe por quê? Porque Deus respeita as nossas limitações. Ele nunca vai colocar uma aprovação no seu caminho que você não é capaz de suportar. Os espíritos, antes de reencarnar, pedem um monte de dores e sacrifícios. E os espíritos superiores recuam nessa decisão e não permitem que toda dor venha porque a pessoa não aguenta. Nós ainda reclamamos. Então, o que você quer colher? Suas sementes são as suas escolhas. O que é que você quer colher? A resposta para essa pergunta é exatamente o que você tem plantado. O que é que você tem plantado? Por favor, nessa hora não responda. Eu só quero saber o que é que você quer colher. Eu não quero saber o que é que você tem plantado. Por quê? Porque é individual. É pessoal. É sua privacidade. Eu não quero saber. Mas eu quero saber o que é que você quer colher. O que é que você quer colher? Você quer colher solidão? Quer? Você quer colher rejeição? Quer? Perseguição. Por que tudo que é ruim termina em ão, hein? Não, desculpa. Perdão. Você quer perdão? Perdão é bom, né? Pronto. Tem perdoado? Tem deixado de lado as mágoas? Tem sido solidário aos amigos, à família, aos desconhecidos? Desconhecido já é outro nível, né? Tem sido? Pode ser que a solidão chegue. Então, o que é que você quer? Sabão, né? Bom, para macarrão não dá para plantar semente de macarrão, né? Como o menino queria. Quero macarrão. Então, as suas sementes são suas escolhas. Cara, isso... Tu tem noção a desorganização que a gente viveria se a gente plantasse uma coisa e colhesse outra? Se a gente plantasse como grão de bico e nascesse um pé de milho para colher feijão e dentro tivesse cheio de mirtilho?
Tu já pensou a loucura que seria o mundo se as coisas acontecessem sem a presença da justiça de Deus? Tu já pensou que loucura seria, que injustiça seria eu sofrer algo que eu não fiz de errado? Você descobriu ao desencarnar que você vê o médium, mas na verdade você não tinha feito nada de errado, você vê o médium, sofreu pra caramba. Por quê? Porque a gente achou você bonitinho, você tinha uns olhinhos bonitinhos, a gente disse, não, vamos botar isso aqui pra ser médium, pra sofrer. Você acha que Deus é o quê? Uma pessoa que fica sentada num trono e diz assim, esse aqui eu vou escolher para sofrer, esse aqui eu vou escolher para ser feliz. Sádico, né? É um sadismo isso. Você acha mesmo isso? Se nós, pai e mães, vocês viram uma palestra sobre maternidade aqui hoje. Se nós, pais e mães, com todas as nossas imperfeições que ela colocou muito bem, mesmo assim, são extremamente amorosos. Mesmo assim, com todas as imperfeições, amamos nossos filhos, nos devotamos a ele de uma forma linda. Não tem amor mais bonito nesse mundo que o amor de uma mãe. Eu tô falando, eu sou pai, eu digo, a mãe, o amor de mãe é diferente. Não é igual ao do pai. O do pai segue outro viés. É amor também, mas segue outro viés. O amor maternal é diferente. O amor maternal, ele é muito mais incondicional. A mãe tem um nível de devoção pelo filho, de modo que o pai. O pai tem um nível de proteção, disso, daquilo, de manutenção, de prover. Mas a mãe, quando a criança está doente, ela corre para da mãe. De quem? Os meus? Não é. É pro da mãe. É lá que reside a segurança. É lá que está... Gente, estou falando de uma forma generalizada. Claro que existem exceções. Tem pais que são pães. Que rima com sabães. Macarrões. Né? Tem pais que são verdadeiros pães, melhor do que a mãe. Exceções existem. Mas, em regra geral, o amor maternal é incrível. Quer fazer sua mãe chorar? Quer fazer? É muito fácil você fazer uma pessoa que lhe ama chorar. Sabe como é? Só chega para ela e pedir perdão. Isso não faz o menor sentido. Imagina seu filho chegando para você, mãe, me perdoa as noites que você passou acordada porque eu estava doente. Você desabava no choro na hora. Filho, imagina, precisa pedir perdão nesses casos? Precisa, gente? Não. Você acha que a mãe que faz isso, ela faz em busca de um reconhecimento futuro? É? Não, porque o amor não exige nada em troca. Perceberam? E mesmo com todas essas limitações humanas que todas as mães e pais possuem, mesmo assim, nós somos amorosos com os filhos ou não? Aí Deus, todo poder, bondade, perfeição e justiça, o nosso Pai que nos criou, Ele gosta de ver a gente sofrendo. E você acredita nisso? Aí você acredita em pecado, acredita em castigo. Por quê? Porque foi isso que as religiões botaram no seu ouvido. Até o espiritismo reforça isso às vezes. Roberto, eu sofro porque eu sou médium e eu passo sofrimento porque eu fiz coisa errada. Não. Eu fiz coisa errada e por isso que Deus me deu a oportunidade de ser médium. Não sofrimento, a oportunidade. Sofrimento é consequência. Mas o que Deus me deu foi uma oportunidade de resgatar as minhas dívidas através da mediunidade. Como a gente também resgata dívidas através da maternidade, como a gente resgata dívidas através da amizade. Agora tudo tem que ter ad no final. Né? Porque sem a amizade é também uma forma de caridade. Eu espero que não seja para mim, que eu estou ocupado. É para mim? Nessa hora o celular some dentro da bolsa. Ok. Era pra mim não, né? Legal. Não se preocupe não, que isso acontece. Então, qual é a ideia de compreender a lei de ação e reação? Nada, absolutamente nada que chega até nós é injusto. Por mais que pareça coincidência. E tudo que é coincidência, na verdade, não existe. Porque nenhuma folha seca de uma árvore cai sem a permissão de Jesus. Você não vai sofrer alguma coisa sem precisar ou merecer. É impossível. Nada vai acontecer com você sem você precisar ou merecer.
Estou falando de coisas boas e ruins. Entenderam? Claro que esse merecimento muda toda hora, porque a gente muda. A gente toma decisões, a gente faz escolhas. E é claro que quando você faz escolhas diferentes, os resultados são o quê? Diferente. Se eu mudar a semente lá no começo do plantio, o resultado é igual? Bom dia. Bom dia. É porque eu sou médium. Nós estamos numa casa espírita. Eu falo com o povo não responde. Eu penso que é um monte de espírito sentado nas cadeiras. Ou vocês respondem, eu vou achar que eu estou sozinho nesse salão. Então, o que é que a doutrina espírita nos coloca? Que Deus, na sua bondade, justiça e perfeição, jamais vai permitir um sofrimento que não seja, no mínimo, justo e também necessário para a nossa evolução. E é por isso, amigos, que a gente precisa entender que a lei de ação e reação não é negociável. A lei de ação e reação, como as outras leis divinas, não existe. Ah, Roberto, eu não acredito em reencarnação. Problema seu. Deixa morrer, eu vou te chamar no mediúnica. E aí vamos ver que se existe vida após a morte ou não. Né? Então, por que isso? Porque a verdade. Por que Jesus? Vocês sabem que Jesus veio até Kardec para fazer parte do Evangelho. Vocês sabiam disso? Nossa Senhora, um de cada vez. Vocês sabiam que o Espírito de Jesus veio na época da codificação espírita e trouxe algumas mensagens para Allan Kardec, sim ou não? Ok. E se identificou como o Espírito de verdade. Inclusive, um dos capítulos do Evangelho, que é o capítulo 6, chama Advento do Espírito de Verdade. Certo? Que está bem no meio das bem-aventuranças. O capítulo 5 é a bem-aventurança número 1, né? Que é a bem-aventurada dos aflitos, que já devem ter notado que é o maior capítulo do Evangelho. Por que será, né? Por que será que bem-aventurado dos aflitos é o maior capítulo do Evangelho? Parece que Deus está dizendo assim, meu filho, aguente firme. Aguente firme, aguente firme, aguente firme. Aí logo depois tem Jesus, né? O capítulo 6. Tem até uma lógica na sequência do Evangelho. Você sabia disso? Não tá, aquela ordem ali não é por acaso, não. Claro que não. Então Jesus que está ali para garantir o seguinte, ó, tá aflito? Te acalma, eu estou aqui. É o capítulo seguinte. Se você conseguir chegar nele, vai dar tudo certo. Então, esse Espírito maravilhoso chamado Cristo, que veio há 2000 anos, incutir na cabeça humana que nós não sobrevivemos sem amor, que nós não sobrevivemos, nós não evoluímos sem perdão. Porque amor, as pessoas já conheciam antes de Jesus. Já havia amor no mundo. Já havia perdão no mundo, mas nunca ninguém tinha atrelado isso à evolução. Nunca ninguém tinha percebido que essa era a única forma de salvação. Sabão. Não estou brincando. É a única forma de salvação. Porque não existe na codificação espírita uma única passagem que diga que Deus toma decisões por você. Quem toma as decisões é você. E a gente passa, às vezes, várias encarnações repetindo padrões, repetindo os mesmos erros, pela falta de humildade de reconhecê-los e modificá-los. Se você quiser uma reação diferente, você tem que fazer o que antes? Agir de forma como? Diferente. Se você quer milho, você tem que plantar milho. Se você quer uma reação, você precisa antes de uma ação. Se você quer uma reação de bondade na sua vida, de amor e de caridade, você precisa de uma ação de bondade, amor e caridade antes. Antes. Nós somos presos na linha do tempo. Antes. Primeiro você plantou amor. A colheita vem depois. E os espíritos foram muito sábios no Evangelho. Porque pensa comigo. Já imaginou se toda a colheita de bondade e caridade que a gente fizesse aqui na Terra fosse colhida aqui? Não faria nenhum sentido. Sabe por quê? Porque a vida aqui é efêmera. Ela dura pouco tempo. 80, 100 anos, acabou. E a vida eterna? A vida espiritual. Um espírito como Emmanuel, por exemplo, né, que ele está reencarnado. Ele, antes de reencarnar, a última encarnação dele foi 1500.
perto desse ano, de 1500. Antes disso, aquela mais conhecida dele foi aquela 2000 anos, né? Quando ele foi o Públio Lentulus, né? Que é aquele senador romano. Né? Alguns anos depois, 50 anos depois, ele se tornou o quê? Um escravo. Então tem essa relação, essa sequência de reencarnações de Emmanuel, né? E a última que ele teve foi como o Padre Manuel da Nóbrega. Daí vem seu nome, né? O nome Emanuel, porque o nome do Padre Emanuel da Nóbrega é Emanuel da Nóbrega e tem um E antes, emeríssimo, alguma coisa assim, que era um nome usado na Igreja Católica. Por isso que é Emanuel, tem dois E, né? Dois M's, Excelentíssimo Manuel, porque o nome dele era Manuel, perdão, era isso aqui, Excelentíssimo Manuel, aí ficou Emanuel. Sabia disso, né? Ele usava esse nome da encarnação de 1500, mas usava o estereótipo da encarnação de 2000 anos, porque foi aquele mais errou. Né? Então, as sementes são as escolhas. E Emmanuel nos dá essa visão muito clara dessas. Emmanuel teve contato com Cristo. Tem noção quantos séculos o Emmanuel passou para se perdoar? Ter tido contato com Cristo? Ter tido a sua filha salva pelo Cristo, porque a menina ficou curada, a filha dele. E mesmo assim não ter defendido o Cristo. Quer dizer, deve ter sido um processo de arrependimento muito grande nele. Claro. Tanto é que depois ele veio como escravo. Quem impôs isso a ele? A própria consciência. Porque a gente se escraviza com as nossas próprias escolhas também. Como também a gente pode se libertar. Bom, gente, quando a gente fala de lei de ação e reação, é importante a gente lembrar o seguinte, ó. Sem esta lei, não haveria justiça divina. Só há uma forma de haver justiça divina. Lei de ação e reação, ou, como nós conhecemos mais popularmente dentro do movimento espírita, causas e efeitos. Sem a lei de causa e efeitos, sem a lei de ação e reação, é impossível haver justiça. Porque é muito injusto você plantar uma coisa e colher outra. Isso não faz nenhum sentido. Como também não faz nenhum sentido nenhum sofrimento. Porque jamais ele será injusto. Pelo amor de Deus, guarde essa informação. Ela é crucial para a sua encarnação. Deus não gera coincidências. Tudo é providência. Até aquilo que você acha injusto. Tem um amigo, eu chamo ele de amigo, mas ele é como se fosse parente mesmo, porque ele é... Lembra que eu falei do meu tio que me apresentou o espiritismo? Lembra disso? Tá. O filho dele, mais velho, Carlos, o nome dele, ele é espírita de berço, assim. Meu tio era espírita, né? Foi ele que me apresentou o espiritismo. E esse filho dele foi o único filho de todos que é espírita. O mais velho. E ele, a vida toda foi espírita. Quando ele trabalha como representante de laboratório farmacêutico. Sabe aquele pessoal que vai com aquelas valizinhas visitar os médicos? Né? Ele fazia aquele trabalho. Depois ele fundou uma empresa dele mesmo. É um cara muito bem sucedido. E ele tem 3 filhos. Né? Um filho mais velha, que é médica. O do meio é um policial. Ele é policial militar, esse rapaz. E a mais jovem chama Raquel, o nome dela. E ela era advogada. Ela é advogada e tinha acabado de se formar em Direito, com 24 anos. Quando ela estava saindo de casa, parou na esquina, um cara veio e deu um tiro nela. Ela morreu na hora. 24 anos de idade. Esse meu amigo é espírita, a mulher dele também. Mas é fácil uma situação dessa? Não é. Houve uma comoção inteira na cidade. Eu estava na Suécia, quando eu recebi essa notícia. Gente, eu chorava. Eu nem tinha tanto contato com a Raquel assim, mas eu tinha muito contato com o pai dela, né, com o Carlos. Nossa, você não tem noção como eu chorava. Porque eu ficava imaginando... Eu sou pai de 3 filhos. Eu fiquei imaginando a dor que ele estava sentindo. O fato de eu ser espírita e saber da lei de encarnação, saber que a morte não é o fim, não significa que isso apague a necessidade do luto, viu? Cuidado com isso. Não se trata aqueles espíritas que chegam no velório assim, ó. Tá tudo certo, ali é só o corpo. Não faça isso, não. Um amigo meu uma vez veio com esse papo pra cima de mim. Eu tava lá, cheguei lá no velório da mãe dele e ele tava todo assim, todo durão. Que foi? E aí, Raimundo, tudo bom? Tudo bom. O que aconteceu, cara? Minha mãe morreu, mas tá tudo certo. Tudo certo não, cara. Tua mãe morreu.
Caiu a ficha, não? Não, cara, mas minha mãe não morreu ali, é só o corpo dela. Ô, imbecil. É o corpo da tua mãe que tu sentiu o cheiro. É o corpo que te abraçou, que te gerou, que te amamentou. Isso aí tu não tem mais, não. Tu não vai se despedir, não, desse corpo. É claro que tua mãe está ali. Ele começou a chorar desesperadamente. Ele estava doido para chorar e não chorava. Porque tinha um monte de espírita lá no velório tocando violão. Ô, povo chato. Deixa o cara chorar, meu irmão. É normal sentir falta. Eu choro quando meu time perde. Eu não vou chorar se minha mãe morrer. Entendeu? Então, é claro que ele é humano. E a gente vai sentir falta da ausência da pessoa. Ausência temporária. Mas ausência. E é natural sentir falta. É natural sentir saudade. O luto é uma necessidade humana. Não importa no que você acredite. O luto permanente, não. Aí nós estamos falando de um erro. De uma patologia. Porque tem gente aí chorando. Uma vez chegou uma paciente chorando. Eu nunca vou esquecer isso. O doutor Fritz é sempre muito carinhoso, né? Às vezes, geralmente com os pacientes ele é, mas às vezes ele é um pouco duro. Nesse dia ele foi. A paciente chegou chorando, não sei o que, inconformada. Por que, minha filha, que você está tão inconformada? Porque minha mãezinha morreu. E eu cuidava dela, não sei o que, minha mãezinha morreu. Foi, minha filha, foi recente demais, faz só 6 anos. E eu ainda estou aqui sofrendo. Aí ele olhou para ela e falou assim, você gostava mesmo da sua mãe? Ela gostava. Aí o doutor Fritz, gostava não. Porque se você realmente gostasse da sua mãe, você estaria agora cultivando a paz no coração dela. E você não está fazendo isso. Você queria o quê? Que ela enterrasse você? Rapaz, quando ele fez essa pergunta, você queria, imagine sua mãe enterrando você. Como é que sua mãe ia ficar? Você queria ver sua mãe sofrendo assim? Não. Aí você não quer deixar que a lei natural, que os avós vão primeiro, depois os pais. Você não quer deixar essa sequência natural acontecer? Em decorrência do seu egoísmo? Então, gente, aí caiu a ficha, né? Então, gente, não há injustiça na lei de Deus. Senão não seria justiça. O problema é que a gente tem como referência a justiça humana, né? E a justiça humana é cheia de falhas. Nossa, como tem falhas. Falha de interpretação, falha de julgamento, falha de não sei o quê, falha de tudo que você imaginar. Né? E isso é natural, porque afinal, como a nossa amiga muito bem colocou, nós somos imperfeitos. Não dá para esperar de nós perfeição, dá? Não dá. Se você ficar esperando de você perfeição... Ah, Roberto, mas tem um capítulo no Evangelho, capítulo 17, que é o único que eu leio. Qual é o capítulo? Sede perfeitos. E eu tô quase lá. Tá pesando um choquezinho de realidade, viu? Amor, sede perfeito é um plano. É um plano para todo mundo. Mas você já leu o Homem de Bem? Que tá dentro do capítulo Sede Perfeito. Quando você vai ler o Homem de Bem, chega a dar uma depressão. Porque no final ele diz assim, ó. Ele fala um monte de coisa positiva. O homem de bem faz isso, o homem de bem faz isso, um ser humano de bem faz isso, o ser humano de bem faz isso. Quando ele termina, ele fala assim: essas são apenas alguns dos pontos que os homens de bem precisam ter para se tornarem boas pessoas. Só uns pontos? Eu não faço nenhum texto isso aqui. Então, sede perfeitos é um plano. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Outro plano. Né? Vai dar certo? Sei lá, 200 anos a gente chega lá, não sei. Né? Talvez o Hexa venha primeiro, o Hepta. Não sabemos. Né? Mas é um plano. Como existem muitos planos divinos, que às vezes são... esses planos são desequilibrados por quem? Adivinha? Pelo egoísmo humano, pelo orgulho humano, pela vaidade humana, pelos defeitos humanos. O povo é tão ignorante de Jesus, de Deus, que eles acham que foi Deus que criou os defeitos. Ah, Deus criou tudo, ele criou os defeitos. Não. Deus criou a luz, mas não criou a escuridão. O que é a escuridão? Pela física não existe escuridão. Pela física existe ausência de luz. Deus nunca criou a escuridão. Deus nunca criou o frio. O frio é a ausência do calor. O conceito na física, não existe o conceito de frio na física. Não existe isso. Na física é a quantidade de
calor. É isso que existe na física. Como existe também a questão da luz. Não existe escuridão, existe ausência da luz. Não existe a maldade, existe a ausência do bem. Maldade é a nossa preguiça em fazer o bem. Maldade é a nossa escolha, porque é um atalho, né? O mal sempre é um atalho. É mais fácil trabalhar 20 anos ou roubar um banco. Mas, o que eu estou falando que é certo ou errado. Estou falando que é mais fácil roubar um banco. Se você não for pego, é o dia que você ia ganhar 20 anos trabalhando. Entendeu? Então é assim que pensa a mente do que tenta transviar a bondade. Né? Por atalhos. Caminhos mais fáceis. Né? O que é mais difícil? Você ser honesto? Ser fiel ao seu casamento? O que é mais difícil? Se manter nessa linha ou ceder aos vários convites, às várias paixões que existem nesse mundo material? O que é mais fácil? O que é mais difícil, perdão? É permanecer nessa... Não concorda comigo? Então, isso requer renúncia. E nem todo mundo está afim de renunciar. A gente prefere ganhar, não renunciar. Momentâneo, né? Hã? Os bens momentâneos. Momentâneos. Tudo é momentâneo. O nosso corpo é momentâneo. Por que a gente faz tanta alusão ao que é material em detrimento da existência e do reconhecimento do espiritual? Será que a gente não vai entender que não existe perdão maior? A leitura do perdão que ela fez aqui hoje, de Maria indo até Judas, dizendo assim: eu lhe perdoo, quem é você? Eu sou a mãe de Cristo. Esse perdão é mais significativo do que do próprio Cristo. Porque do Cristo se pressupõe o quê? O perdão, em qualquer circunstância, concorda? Porque foi isso que ele ensinou. E é isso que ele vivia. Mas foi a mãe dele. Entenderam o nível de profundidade desse perdão? Então, sem essa lei de ação e reação, jamais haveria justiça divina. O que você colhe é apenas a reação natural do seu próprio plantio. O que você está colhendo? Só que quando a gente colhe coisas boas, a gente diz assim, tá vendo? Ó, trabalhei, me esforcei. Aí a lei de ação e reação é linda. Quando as coisas ruins chegam, eu não merecia isso. Por causa do vitimismo. A gente, infelizmente, ainda segue muito esse padrão, né? De se vitimizar, de achar que a gente foi escolhido por Deus para sofrer, coisas assim, quando na verdade isso não é real. Porque Deus quer de nós evolução. Deus quer que nós nos tornemos deuses de nós mesmos. Por isso o capítulo 17 do Evangelho. Ser perfeito, porque essa é a meta de todos nós. Você vai ser perfeito um dia. E você também. A diferença entre vocês dois é o tempo. Só isso. Entenderam? Uns vão demorar 10 mil anos. Outros vão demorar 100 mil anos. E outros vão demorar algumas 10 encarnações. Paulo só precisou de uma. Paulo é incrível, né? Paulo é o exemplo vivo da transformação. Muito mais radical do que do próprio Cristo, porque o Cristo já nasceu evoluído. O Cristo já veio para a Terra, o único espírito puro que tem na Terra. Então, ele já veio para a Terra na qualidade de espírito puro reencarnado, para nos ensinar as leis maiores que nos aproximam de Deus. Uma delas é a lei de justiça divina. Tanto é que ele nunca disse que Moisés estava errado, com aquela lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Ah, Roberto, isso aí foi revogado. Foi não. Foi não. Se você fumou na encarnação passada, adivinha como é que você vem nessa? Isso não é lei de talião? Continua funcionando. Vou falar para vocês um caso muito intrigante que aconteceu no ano de 1997. Uma paciente de 20 anos com histórico de 2 cirroses hepáticas e graves restrições. Ela tinha muitas restrições devido a essa cirrose. Tá? Cirrose hepática é uma inflamação que dá no fígado. No caso dela, não sei se era bacteriana, viral, não sei qual que ela teve, mas ela teve 2. E eu não sei se você sabe disso. A primeira pode ser fatal, a segunda geralmente é.
Então, você ter 2 cirroses hepáticas é muito perigoso. A sorte que essas cirroses aconteceram, a primeira quando ela tinha 12 anos, a segunda quando ela tinha 16. E quando teve a segunda vez, o médico que cuidava dela chegou a cogitar dela fazer transplante de fígado. Porque o fígado dela estava destruído pela cirrose hepática. Destruído. Aí mas ela fez uns tratamentos e lá então se recuperou, saiu da fila de transplante, né? E foi mantendo uma vida cheia de restrições, cheia. Ela não podia isso, não podia aquilo, não podia comer isso, não podia beber aquilo, era um monte de coisa. Chegou para a cirurgia espiritual, fez a cirurgia, quando o espírito foi se aproximando dela, falou assim: eu só posso operar você se você parar de beber. Bebida alcoólica. Eu nunca bebi. Aí o espírito: pois é isso que eu estou dizendo. Você tem que parar de beber agora. E se você não parar de beber, nem me diga, porque eu nem faço a cirurgia. Foi para outro paciente. Ela ficou sem entender. Aí ele voltou: e aí, posso fazer a sua cirurgia? Aí ele disse assim: pode. E você vai parar de beber? Aí ele disse assim: mas eu não bebo bebida alcoólica. Tá, eu vou atender outro paciente, você fica aí decidindo se você vai parar de beber ou não. Aí foi atender, juro que foi desse jeito. Foi atender outra pessoa e voltou. E aí, vai parar de beber ou não vai? Ela depois contou pra gente, ela ficou nossa amiga, ela contou pra gente o seguinte: nessa hora veio na cabeça, Carol, se eu não falar pra esse espírito, prometer a ele que eu vou parar de beber, mesmo sem nunca ter bebido, ele não vai fazer minha cirurgia. E ela tava numa época que ela tava bem, não tava sentindo nada, ela não tava sentindo nenhum nada. Aí ela: tá bom, eu paro de beber. Tem certeza? Tenho. Eu vou fazer essa cirurgia. Aí o espírito falou: eu vou fazer essa cirurgia. Se você voltar a beber, tá tudo perdido. Tá bom. Fez a cirurgia dela. Ela não sentiu nada, coisa nenhuma. 2 semanas depois ela foi no médico, como ela sempre ia. Ela tinha que ir a cada 3 meses. O mesmo médico que acompanhava ela há 7 anos. Aí o médico olhou o exame dela e falou: esse exame tá errado, esse exame não é seu não. Eu conheço mais o seu fígado do que o rosto dos meus filhos. E esse aqui não é o seu não. Você vai fazer outra ultrassom com outro médico em outro laboratório. Nesse aqui você nunca mais vai, porque esse laboratório não presta. Aí ela foi em outro laboratório, outro médico, exame e laudo idêntico ao primeiro. Diante de fatos, não há argumentos. Aí o pobre do médico, que era católico, começou a coçar a cabeça, né? Você me traiu, você fez uma cirurgia no fígado e não me disse, estou vendo aqui uma cicatriz no seu ultrassom. Aí ela: não, doutor, fiz não. Ela levantou a camisa, mostrou: você acha que eu ia fazer uma cirurgia no fígado sem lhe avisar? O senhor não é meu médico que me acompanha há 7 anos. O senhor salvou minha vida. E ele coçava a cabeça. E ela é espírita. Ela lembrou: pá, foi uma cirurgia espiritual. Aí ele não está entendendo. Eu não vou falar também, que eu não vou agredir a fé dele. Aí ela foi muito inteligente. Ela falou assim: tinha uma imagem de Nossa Senhora que ele tinha comprado quando foi a Fátima, em Portugal. Aí estava assim atrás, no consultório dele, atrás dele. Aí ele falou assim: doutor, posso te dizer uma coisa? E ele com os exames olhando sem acreditar: o senhor acredita em milagres? Aí ele falou, bateu a mão na mesa, levantou e falou: isso é coisa de Nossa Senhora. Doutor, foi uma promessa que eu fiz para Nossa Senhora. É claro que você ficou curada. O que ela fez ali? Ela renovou a fé dela e a fé dele. Sem agressão. Sem proselitismo. Sem tentar convencer o médico de nada. A gente devia respeitar mais a fé dos outros, você não acha? Foi o que ela fez. Aí, ela ficou lá com a gente, conversando e tal. E aí foi ficando amiga, ela ficou frequentando a casa espírita, começou a ajudar a gente nas casas espíritas. 7 anos depois dessa cirurgia, no dia de 97, ela fez uma terapia de regressão de memória. Ela estava passando por uns problemas pessoais que tinha mais a ver com o negócio de relacionamento. Não era nem a ver com nada de doença, não. E a terapeuta, entrevistando ela, perguntou assim: minha filha, você já teve algum trauma de infância, alguma coisa assim? Não. Não, que eu sei, talvez tenha, mas não lembro. Mas você teve uma infância difícil? Relativamente, na infância não, minha infância foi maravilhosa, mas minha adolescência foi meio difícil, porque eu tive uma doença. Ela contou tudo que aconteceu, né? Com a cirrose, os tratamentos e tudo. Eu não sei se isso foi um trauma. Aí ela disse assim: essa cirrose começou quando? Esse problema no fígado. Aí ela falou: começou quando eu tinha 12 anos, 13 anos. Não, minha filha, você não está entendendo. Você está falando da reação. Eu quero saber a ação. Você está falando das consequências, dos efeitos. Eu quero saber quando começou a causa. Que é claro que não está nessa encarnação.
relaxa. Aí fez uma hipnose com ela e tal, e ela fez uma regressão de vidas passadas nesse instante. E ela se viu na encarnação anterior, sentada num bar bebendo. Ela também era mulher, só que ela era mais gordinha, estava sentada num bar bebendo uma bebida branca lá, um destilado qualquer, que ela não sabia qual era, mas ela bebia muito. Aí a terapeuta falou assim, adiante aqui alguns anos. Aí ela adiantou assim, uns 3 anos depois, ela estava mais obesa, sentada na mesma mesa de bar, bebendo a mesma bebida, só em quantidades bem maiores. E lá bebendo, aí ela vê a cena quando ela passa mal e desmaia. Desencarnou ali. Fígado, ó. Aí nessa hora ela não esquece o médico espiritual dizendo assim, você precisa parar de beber. É uma mania que a gente tem de achar que a gente é vítima. Aí, eu me lembrei também, esse aqui é pra cá, né? Essa é a hora de parar esse negócio? Alguém passa pra mim ali o slide, por favor, só uma vez. Aperta a setinha da direita. É por algum motivo. Não, tá funcionando. Alguém deve ter clicado. Clica na tela com o mouse. É, a tela da direita. Aí ele passa, quer ver? Só clicar em cima, só isso. Pronto. Não, mas não é isso não, que eu tô aqui direto fazendo, mas não tá funcionando não. É porque alguém clicou na tela. Vamos lá. Caso 2, bem rápido, viu? Pra gente encerrar. No ano de 2004, uma paciente de 12 anos de idade com histórico de diabetes tipo 1, que é um insulino dependente, chegou na seguinte situação. Uma paciente com 12 anos, já tinha diabetes A2 e totalmente descontrolada essa diabetes. Totalmente descontrolada. A mãe vivia com a bolsa com um monte de coisa dentro. Um monte de seringa de insulina. 2 aparelhos de medir pressão, que podia um deles falhar. Medir pressão não, perdão. Medir a glicemia, né? Aquele que fura o dedinho e tal. E bolo de chocolate. Sério. Porque a glicemia dela era assim, ó. E tinha uns picos, ela dava insulina, não baixava. Aí ela parava de dar insulina, porque também não pode dar muito, né? Aí tem que esperar. Aí esperava, baixava tanto que ela tinha que dar chocolate. A insulina dela variava no mesmo dia. Ela disse que já teve dias que ela mediu, deu 60, baixo, né? Muito baixo. E no mesmo dia deu 400. No mesmo dia. Ela tomava 5 ou 6 injeções de insulina. Essa criança de 12 anos tinha os dedos tudo ferrado. Tudo inchado, dolorido, de tanto fazer exame. Ela era furada a cada 8 vezes por dia. Fora as injeções, né? Que é uma delícia tomar injeção várias por dia, né? Ainda mais uma criança de 12 anos. A mãe tinha que ir junto para a escola, porque se ela passasse mal na escola, ninguém sabia o que fazer. E era direto, ela passava mal o tempo todo. Tinha essa hipoglicemia ou hiperglicemia o tempo inteiro. Foi para os espíritos trataram ela melhorou, regulou um pouco a diabetes. E depois, quando ela estava com... Ela tinha 12 anos. Quando ela estava com 18, ela também foi para uma terapia. E na terapia ela descobriu que na encarnação passada ela usava droga. Ela era uma mulher belíssima, uma mulher muito bonita. Aqui nos Estados Unidos, a reencarnação dela foi na Califórnia. Ela fez parte daquele movimento hippie da década de 60, que a galera ali usava pesado, né? E ela era muito bonita e ela usava a beleza dela para seduzir os homens, para darem droga e dinheiro para ela. Né? E aí ela desencarnou de uma overdose dentro do banheiro. Aí qual foi a lição que ela tirou? Na reencarnação passada, eu tinha saúde e destruí ela me injetando com porcaria. Nessa encarnação, para ficar viva, eu tenho que ficar me injetando. Olha como Deus é bom e justo. Sabe a revolta que ela tinha? Nesse dia acabou. Por que só acaba quando a gente entende? Por que a gente não pode entender antes? O mérito não é maior? O mérito não é maior se você entender antes da explicação? O que você acha? Se você demonstrar sua fé e acreditar em Deus, e que Deus não vai fazer você sofrer algo que você não merece, você não concorda com que isso é muito mais meritório do que só acreditar depois que vem a explicação? Pois é. Esse caso foi um caso que me marcou muito, né? Porque não existem injustiças na execução da lei de Deus. Não existe injustiça, gente. A gente vê uma criança de 12 anos, né? Eu vou trazer um pior, vou trazer um de 3. Esse menino foi esse aqui não foi um caso que eu acompanhei, um caso que eu soube
tá? Que foi no ano de 1978, um paciente de 3 anos de idade com histórico de asma crônica. Vou chamar de caso X, tá? Esse garoto, quando nasceu, tinha uma vida mais ou menos normal, com 3 anos, começou uma asma e não tinha o que fazer. Era indo para a escola com a bombinha no... fez todo o tratamento sem imaginar. Nessa época já tinha aquele das bolinhas brancas, como é que é o nome? Homeopatia. Até homeopatia esse menino fez. Fisioterapia respiratória. Tudo que você imaginar. A mãe chegou a fazer simpatia para tentar curar essa bendita dessa asma, mas não tinha jeito. Esse menino não teve infância. Foi a infância toda ou em casa passando mal com falta de ar ou hospitalizado tomando aerosol. Certo? E quando ele tinha uns 15 anos, uns 12 anos mais ou menos, parou totalmente a asma. Ele não tem uma capacidade respiratória muito boa, mas tem uma vida relativamente normal em relação a isso. Pai e mãe fumante. Quando esse menino ficou adulto, eu pergunto a vocês, havia alguma barreira ideológica ou familiar que impedisse esse menino de pegar um cigarro e acender? Tinha uma. Qual era a barreira? O sofrimento. Aí ele nunca fumou. Mesmo o pai e a mãe sendo fumantes. Nunca fumou. Quando ele tinha mais ou menos 22 anos, também fez regressão de vidas passadas. Porque só dá para descobrir desse jeito. Não tem outro jeito, não. Não tem bola de cristal para saber o que você fez na outra vida. Essa informação só você que tem. E aí ele fez regressão de vida passada e descobriu que na encarnação passada, nem era na anterior, na outra. Lembra que eu falei que a vida... Né, Deus? Lembra, Deus, que eu falei? A vida é uma só e que você pode estar resgatando algo que aconteceu há 2 horas atrás ou há 2 encarnações atrás. No caso dele, era 2 encarnações antes. Porque ele tinha fumado há 2 encarnações anteriores. E nessa encarnação é que ele está resgatando isso. Roberto, mas quando a pessoa fuma, ela não faz mal a ninguém. Pois é, ela faz mal a pior pessoa, a pessoa que ela mesmo deveria fazer mal. Quem é? Ela mesma. Por que André Luiz sofreu tanto no umbral? Ele não fez mal a ninguém. Ele era um homem bom, um homem honesto, um médico dedicado, um pesquisador, dedicado à própria família. Mas ele não amou a ele mesmo. Faltou amor próprio ali. E aí, esse menino está bem melhor. Graças a Deus. Na verdade, estou falando de mim. É um caso meu. Né? E eu nunca no meu coração, quando eu me lembro, porque eu não tive na minha infância aniversário, Natal em família. 0. Mas 0. Por quê? Só via doente. Aí depois eu fui descobrir que não era só a questão também do resgate espiritual, mas também da mediunidade, que eu me aproximava. Meu pai levava para o hospital, piorava. Adivinha por quê? Absorvia. Absorvia energia de gente doente. Olha, por favor, marque uma reunião no inferno, mas não marque uma reunião comigo no hospital. Até hoje, mesmo com aquele mediúnico, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, acredite, eu ainda sinto. Eu entro no hospital, eu já começo a ficar tonto. Eu rezei 1 semana antes. Comecei a rezar 1 semana antes. Não tem jeito, eu passo mal. E se fosse para infantil, então? Entendeu? Às vezes eu vou visitar, tem essas coisas de visitar a gente no hospital. Quando o doutor Físico manda eu ir, eu não sinto nada. Acho que os espíritos vão junto, né? Aí eu vou, não tem problema nenhum. Não sinto nada. Mas quando eu vou sozinho assim para visitar um amigo, alguém assim, nossa senhora. Para mim é um sofrimento. Viu? Que Deus nos dê força de suportar as provas que nós mesmos criamos para nós. Frase Bezerra de Menezes. Um homem que dedicou a vida a fazer o bem. Morreu pobre, né? Apesar de ser um médico muito reconceituado, muito requisitado, tudo que ele tinha ele doava. Até o anel de formatura de médico ele tirou do dedo para ajudar uma pessoa que estava precisando. Não tinha apego nenhum. Esse soube fazer as bagagens da viagem. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês o dia de hoje. Apesar dessa palestra não ser muito agradável, eu sei que ela não é. Mas ela traz uma reflexão importante. Nós somos 100% responsáveis por nós mesmos. Por favor, assuma isso. Pode culpar o mundo, o governo, o país, a cultura, sei lá o quê. Nós somos responsáveis pela nossa própria evolução e mais ninguém. Façam boas escolhas.
Porque essas escolhas vão ser os frutos futuros que você vai colher, né? Eu estou nessa mesma busca que vocês, tentando entender a mim mesmo, tentando achar dentro de mim o melhor terreno fértil para plantar as melhores sementes. Todos nós, sem exceção. Eu aprendi isso com os espíritos. Todo mundo aqui presente tem no coração virtudes. Todos que estão aqui. Roberta, mas eu tenho muita dificuldade de ser humilde. Mas já foi em algum momento. Então a humildade existe em você. Você só precisa plantar mais semente de humildade na sua vida. Deu para entender? Gente, eu quero agradecer. Então, muito obrigado à vinda de todos e peço desculpa. Se eu falei alguma coisa que magoou você ou machucou você, a minha intenção não era essa. Mas uma palestra como essa de hoje é necessário esse despertamento. Já viu um médico cardiologista despertando uma pessoa de uma parada cardíaca? É no choque. Então, às vezes, a gente precisa desse choque para poder dar essa despertada. Então, vamos fazer a nossa oração? E aí, depois a gente vai, então, almoçarmos todos juntos. Ok? Uma vez mais, pedimos a Jesus que esteja no nosso coração e na nossa mente para suprir dentro de nós a certeza e a convicção de que sem o amor nos perderemos. Todos os caminhos levam à evolução, mas aquele que é mais certeiro, que vai exigir muito menos passo, em compensação vai nos exigir grande esforço, é o caminho do amor. E o esforço maior é a batalha interior. É aquilo que nós precisamos, dentro de nós, combater, ou melhor, negociar. E olhar para os próprios defeitos, agradecê-los por terem existido um dia, porque em algum momento eles foram importantes, mas hoje o nosso caminho é amar. Pedimos a eles, esses defeitos, licença poética e necessária, para que eles se afastem por enquanto e deem caminho às nossas maiores virtudes, que estão dentro de nós, precisando apenas de adubo, de trabalho, de esforço e de atenção. Que nós possamos alimentar essas virtudes cada vez mais e colocar no nosso coração o desejo constante de sermos seres humanos melhores, ajudando nos nossos próximos, aqueles que estão mais perto. E, claro, lembrando do ser humano mais importante, onde reside a maior responsabilidade de todas, nós mesmos. Lembremos de cuidar do nosso corpo e da nossa alma, para que a gente possa ficar aqui na Terra o máximo de tempo possível, ser o mais útil possível e ajudar o máximo possível na regeneração desse planeta. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie e nos edifique o coração no amor e na caridade, que sempre foi e será a bandeira maior de virtude do Cristo Consolador. Que assim seja, graças a Deus.